Essa coisa que você falou de problemas de carregamento, que tipo de problemas? Dá uns exemplos, assim, de que tipo de problemas vocês podem ter no carregamento. Greve é um problema? Greve é um problema. Chuva é um problema? Greve, passamos por uma greve de caminhoneiros, né? Se eu não me engano, foi 2018, em que o Brasil parou, o carregamento parou. E a única empresa que estava atuando no Rio de Janeiro, naquele momento de greve, fomos nós, porque a gente estava com uma operação interna no Porto do Rio de Janeiro, né, onde a gente carregava num terminal e descarregava dentro do próprio porto. Então esse foi um desafio, né, que a gente conseguiu ali atender. Isso aconteceu também na pandemia, né? Na pandemia. Também, somente das áreas que estava liberado para poder... Era a área portuária, então você poderia atuar dentro ali do porto, e esse foi um dos exemplos também. Durante o carregamento, a chuva impacta, né? Então se chove, dependendo do produto que nós estamos operando, o porão tem que fechar, porque o material não pode molhar. Descarregar. O problema então, não é nem você ter lona no caminhão, é porque a descarga mesmo, material... saindo do navio, não pode abrir o porão, né? Exatamente, o porão tem que fechar, então a gente tem que ficar aguardando. São os chamados fenômenos da natureza, né? Sim. Coisas de Deus, que dentro da linguagem do porto eles falam. E aí, nesses casos, para-se a contagem, né, do prazo para a gente poder descarregar. Quando volta a operação, volta o tempo a ser contado. Problemas de maquinário, né? Então, o navio, a gente depende do guindaste do navio para poder retirar, né? É um grebe, é como se fosse uma garra. Sim. A gente vai mostrar aqui, eu acho que tem um vídeo depois, aí vocês comentam. Então, depende do maquinário, tem as inspeções de guincho, se o guincho foi aprovado, se não foi. Se o guincho ele é reprovado, a gente tem que ficar lá aguardando. E quando que acontecem essas inspeções? É em cima da hora que aprova ou não o guincho? O navio chega e aí, dependendo do porto, né, são várias formas de atuação, mas um exemplo, o porto de Itaguaí, que a gente opera, eles têm um protocolo que o navio chega, eles fazem a inspeção de todos os guinchos. Se todos os cabos, guinchos estiverem dentro das condições necessárias, é liberado para a gente poder trabalhar. Agora, se tiver mais do que 5 fios rompidos no cabo de aço, eles suspendem, deixam ele reprovado até que seja feita essa manutenção e adaptação para a gente poder operar. Nossa Senhora! Então, a gente já começa a operação sabendo que vamos trabalhar com tantos ternos. Ternos é o número de funis disponíveis para carregar, né, ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, funis que tem lá fisicamente no porto mesmo. Aquelas, exatamente. É um funil, são né? Aquelas não tem estruturas. Outro nome. Tem gente que chama de moega, né? É a mesma coisa? É a mesma coisa. Tá. São os funis, são disponíveis ali para cada guincho disponível no navio. Então, se um guincho foi reprovado, é menos um terno ativo. Então, a gente já começa a operação com menos ternos. Tudo isso impacta, né? Fica uma operação um pouco mais lenta. Exatamente. Isso pode impactar mesmo na produtividade do carregamento, até o final do carregamento. E com relação à balança nos portos, costuma funcionar bem as balanças lá? Tem bom fluxo? Estão sempre aferidas? Vocês têm algum problema operacional com as balanças? Gente, um recado importante aqui. Se você quiser aprender a importar comigo, vai lá no link da descrição, clica e saiba mais. Aferição, sim, ok. Elas estão aferidas. Agora, dependendo do porto que estamos atuando, tem outras atividades simultâneas que não sejam a nossa operação. Então, em alguns momentos, um dos gargalos é o acesso à balança. Tem uma fila para pesar e sair. É um fluxo muito grande de carretas, né? Um exemplo, por exemplo, numa operação dessa de Gipsita, a gente vem com um navio de 60 mil toneladas. Nossa. Então, pode chegar até 100 carretas envolvidas somente numa operação dessa. Então, são muitas carretas com outros carregamentos do porto e tudo. É muito veículo passando ali. Então, é um fluxo intenso ali, né? Fica... Isso em algum momento pode impactar, sim, gerando um gargalo. Sim. Não é normal? Ou é normal? É normal. É normal ter gargalo na balança. É normal. Sim. Mais algum outro assim gargalo que você veja trânsito, enfim, que dificulte a operação? Pode impactar quando tem mas blitz, já fora, ou né? algo do Já tipo. saindo Isso, do no trajeto, né? Até a chegada do cliente. O próprio cliente também,
porque como são indústrias e a maioria desses materiais eles ficam expostos em pátios abertos, né? Então as condições do terreno, do pátio, também se o pátio da indústria não estiver bem nivelado, às vezes tem uma certa dificuldade. Se chover muito, às vezes pode gerar uma lama, e isso também dificulta também a descarga. Então, tem também esses empecilhos, assim, na descarga também, né? No trajeto, veículo quebrar, trajeto, balança, equipamento do porto, autorização. O próprio veículo a gente procura trabalhar realmente com carretas com manutenções em dia, mais novas, uma frota mais moderna. É feito todo um checklist de cada veículo que está à nossa disposição, né, para prestar um serviço para a gente faz um checklist de todos os veículos para ver se eles se enquadram em todas as condições, né, físicas do veículo ali, para a gente poder operar sem riscos, né, sem acidentes. Então vocês, por exemplo, no caso do trigo, que é um processo que eu participei e conheço bastante, diretamente. Vocês fazem toda aquela questão da limpeza do trigo que cai também, por exemplo, na hora do carregamento, porque cai sempre um pouco de trigo, né, para fora do caminhão. Então, o que está acoplado a esse serviço de transporte? Além da parte lá da logística, conferente, está tudo muito de perto, tem outras coisas acontecendo quando essa descarga acontece para caminhão, não é para esteira, né? Exatamente. Vamos falar de descarga para caminhão. No trajeto, né? Para o transporte de trigo especificamente, nós criamos um protocolo de trabalho, né? Então, nós fazemos o checklist do veículo, o veículo, a caçamba tem que ser higienizada, nós temos todas as comprovações de higienização, tem que ser dedetizada, né? O Ricardo cuida dessa parte da documentação, né, necessária. Detetizar contra pombo, rato, essas coisas. Controle de pragas. Aí já é a Anvisa que pega no pé, exatamente. Né? Então a gente já se previne sobre essas fiscalizações. Tem uma licença também sanitária para poder atuar com o alimento, né? Que é o trigo é um alimento. Então vocês têm todo um licenciamento, vários licenciamentos, cada um voltado para um tipo de carga. Exatamente. Certificação de fumaça preta, né? Que o veículo ele se adequa para a emissão de poluentes. Nossa, são quantas certificações? Tô até com medo. É uma listinha grande. É listinha, né? Vocês têm todas para operar com todas essas cargas. Exatamente. Já é um diferencial também que poucos transportadores devem ter, né? Exatamente. Então, porque só manter esse custo aí dessas licenças não é fácil. Dependendo do veículo ali, os veículos mais novos não precisam, mas às vezes o veículo um pouco anterior, a gente precisa fazer uma vedação com espumas na tampa da caçamba para evitar vazamentos. Porque o trigo, ele é como se fosse uma água, né? Se tiver um buraquinho ali, ele escorre e sai marcando todo o trajeto, né? Todo o percurso. Então, prevenindo tudo isso, a gente faz toda essa vistoria, preparação da caçamba, para a gente poder carregar, além de lona impermeável, tem que estar lona impermeável, sem verdade. Furos, caçamba sem furos, tem que ser lona impermeável. Então, a gente fica monitorando todos esses pontos para que o material seja conduzido da melhor maneira possível, para evitar problemas com o meio ambiente, né, com docas, sujar o porto, atrair pragas, né, pombos. Insetos e aves e ratos. Exatamente, que é uma das grandes preocupações dos portos, né? Sim. Esse controle de pragas. Sim, interessante demais. E aí, pessoal, só lembrando, a importação a granel é aquela que você tem um navio onde tem porões e a carga está depositada nesses porões. E lá desses porões tem que ter um sugador, não só, né, tem a pá, no tem caso o sugador. Do trigo, no sugador. No caso de trigo, minério ou já outros o grebe. São o grebe. Então, você tem que ter o equipamento, ou sugador, no caso do exemplo do trigo, ou um grebe, que é aquela pá que se fecha e sobe, né, assim, uma garra, né? Vai ter o grebe para pegar a carga de dentro do porão e depois tem aquele serviço de varredura do porão ainda para pegar nos cantinhos, vai com empilhadeira, depois vai com vassoura mesmo, né? Exatamente. Em determinados momentos, o grebe ele vai retirando o material e à medida que essa carga vai baixando, em alguns momentos é necessário embarcar uma pá mecânica ou uma escavadeira, que é justamente para poder ajustar o material, né? Meio que juntar um montinho para o grebe poder pegar. E no final de tudo, ainda descem os homens, né? A estiva,
Desce aí em torno de 10 homens, 12 homens, com vassoura, e vão fazendo esse trabalho manual a ponto do grebe poder finalizar o porão. Porque justamente se choveu muito, a carga pode ficar compacta e ficar Exatamente. presa ao lado lá do porão, Nas paredes do nas porão. paredes. Então Precisa embarcar essa obstáculo. máquina para poder ficar quebrando esse material e condicionando ele para poder retirar. Quantos dias de operação, mais ou menos? Depende do equipamento do cliente, né? Depende disso tudo, não é uma coisa bastante variável, né? Exatamente. Para todos eles. Depende da quantidade Depende que do vem, porto. depende do porto, do material. Mas um exemplo, 60 mil toneladas, nós costumamos retirar aí em 7 a 8 dias. Conseguimos uma prancha bem considerável e, né, o prazo costuma ser 10 dias, a gente costuma tirar em 7 ou 8. E vocês conseguem trabalhar 24 horas? Isso é uma opção do cliente. Ele que escolhe que horas ele quer parar, que horas ele quer continuar, né? Isso é uma condição do cliente. Do cliente, mas se precisar, vocês trabalham 24 horas? Todas as operações Ah, é? até hoje Todo mundo foram quer. 24 Todo horas. mundo quer Reloginho. 24 horas. Salvo um cliente ou outro pontual, que às vezes ele não trabalhava no domingo, e aí interrompia. Mas é bem exceção. A grande maioria é 24 horas para poder finalizar logo.